Sobre tudo o que se deve guardar, guardemos o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Há momentos em que é importante parar, não para desistir, mas para olhar com mais atenção para dentro. Nem sempre o cansaço vem do que estamos enfrentando agora. Muitas vezes ele nasce do que estamos carregando por dentro. Pensamentos acumulados, palavras que aceitamos como verdade, ideias que fomos guardando sem perceber. É importante ficar atento no que estamos acreditando. Nem todo pensamento merece ser acolhido. Alguns pensamentos nem vêm para ajudar, vêm para nos confundir, para nos diminuir, para nos fazer desistir, até mesmo antes de tentar. Quando ideias erradas se acumulam, acabamos decidindo a partir da dor e não da verdade. As emoções são reais, mas nem sempre confiáveis. Elas mudam conforme o cansaço, conforme a frustração, conforme a solidão. Quando a esperança enfraquece, tudo parece mais pesado do que realmente é. Até as decisões simples se tornam difíceis. Pensar com clareza exige uma força que naquele momento sentimos que não temos, mas o rumo da nossa vida começa por dentro. Antes de qualquer mudança externa, existe um alinhamento interno que precisa acontecer. Não seguimos com firmeza quando o interior está em constante conflito. Por isso, cuidar do que guardamos não é luxo, e sim necessidade. Aquilo que guardamos dentro de nós, inevitavelmente, transborda para fora. Se guardamos medo, caminhamos inseguros. Se guardamos culpas, seguindo nos punindo. Se guardamos desesperança, perdemos a direção. Mas quando começamos a proteger o interior, algo muda. Não de uma vez, não de forma imediata, mas aos poucos. É possível sentir tristeza e não permitir que ela decida o futuro. É possível estar cansado, mesmo assim não desistir. Continuar não é negar a dor, é não permitir que ela nos conduza. Já passamos por fases difíceis, antes mesmo em que achamos que não conseguiríamos, e conseguimos. Talvez não do jeito que imaginávamos, talvez com marcas, mas seguimos. Isso também é força, e a força precisa ser lembrada disso. A nossa mente, ela precisa dessa lembrança, que nós já fomos fortes, que nós já passamos por situações que quase desistimos, mas conseguimos. É importante proteger o interior. É importante guardar o coração, não para nos fechar para o mundo, mas para não nos perdermos nele. Quando cuidamos do que está dentro, a direção começa a se alinhar. Cuidar do interior não muda tudo de uma vez, mas muda o rumo. E quando o rumo muda, a vida começa a responder de outra forma. Talvez, depois de tudo isso, seja importante aprofundar um pouco mais. Porque guardar o coração não é apenas um conceito bonito, é algo que se vive no dia a dia. Guardar o coração começa quando percebemos o que estamos permitindo que permaneça dentro de nós. Nem sempre são pensamentos grandes ou evidentes. Muitas vezes são ideias silenciosas, repetidas todos os dias. Ideias que dizem que já tentamos demais, que não vale a pena continuar, que não vamos conseguir. E quanto mais essas ideias permanecem, mais elas moldam a forma como reagimos. Começamos a viver na defensiva, esperando sempre o pior, nos protegendo antes mesmo de sermos feridos. Mas viver sempre na defensiva cansa. Guardar o coração também é aprender a não concordar com tudo que pensamos. Nem todo pensamento merece um lugar permanente.
Alguns precisam apenas passar e ir embora. As emoções têm força, elas falam alto, mas quando assumem o controle, acabam nos levando a decisões que não refletem a verdade. E aí, a tristeza prolongada nos faz enxergar tudo em tons mais escuros. O medo nos paralisa, o cansaço nos convence de que não há mais saída. E é nesse estado que mais precisamos de cuidado interior, porque decisões tomadas apenas pela dor raramente nos levam a um lugar saudável. Guardar o coração e criar um espaço que sentimos que o que decidimos é certo ou errado é importante. Há momentos em que seguirmos sem entender, sem respostas claras, sem garantias, e ainda assim seguimos, não porque somos fortes o tempo todo, mas porque aprendemos a não desistir de nós mesmos. Já enfrentamos outras fases difíceis, momentos em que achávamos que não iríamos suportar, e suportamos. Isso também precisa ser guardado no coração, a memória de que vencemos antes. Talvez hoje não seja sobre avançar rápido, talvez seja sobre alinhar o interior, sobre escolher pensamentos mais honestos, menos cruéis e mais verdadeiros. Não precisamos sair daqui mais fortes, só um pouco mais consciente do que machuca, do que pesa e do que já não precisa ser carregado agora. Algumas batalhas não pedem força, pedem pausa. E quando respeitamos essa pausa, algo dentro de nós se ajusta, em silêncio. Seguimos então, não por impulso, mas por cuidado. E isso também é fé. Muito obrigada por assistir até aqui.